Começamos, querido, mais um Publicast. Como de costume, quero convidar você que não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe esse conteúdo para mais pessoas. Fazendo assim, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e assim vai entregar esse conteúdo e vai alcançar mais vidas, tá ok? Conto com você, não custa nada, só acessar. Aguardo você a clicar e se inscrever no canal, tá ok? E hoje estamos aqui, antes de falar do convidado especial, que meu coração já estava ansioso para recebê-lo aqui, quero falar um pouco sobre o meu sócio e amigo. Tá bonito, hein, cara? Antes de qualquer coisa, eu não vou cortar não, tá? Vai cortar o quê? Vai A cortar sua gafe sim. agora, eu não vou Vai, nada. sim. Aqui é na íntegra. Não, vai cortar. E a dama pro convidado já ficar atento, aqui é na íntegra, aqui não tem corte não. Aqui, olha só. Você tá bem vestido, hein, rapaz? Eu tô, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Vai falar? Vai, claro. Que é isso, hein? Tem novidades Tem chegando. novidade? Tem. Você já viu esse hino? Tem novidade chegando. Tem novidade Tem chegando. novidade chegando. E agora, querido, não posso deixar de falar da nossa mais nova parceira, Érica Valles, loja de moda masculina e feminina. E hoje estou aqui para mostrar para vocês, nossos recebidos, como fomos bem vestidos, estamos bem vestidos aí, Bem trajados. bem trajados, com essa linda roupa. Olha que material dessa roupa, Léo. O que você achou? Fiquei Sua bonito? filha também vestiu, ó. Ah, tá lá, Giovana. Tá O que vendo? você acha, assim, na sua opinião? Ficou legal em mim? Essa roupa, essa blusa? Ficou bacana. Ficou bacana? Você também ficou bacana. bonito, hein? Olha lá, o modelo. Olha esse modelo ali, cara. Olha esse modelo. Você é profeta. Érica Valles. Essa gola aqui é diferente, né? Como é que chama essa gola aqui? Padre. Gola padre. Ah, a famosa gola padre, gola pastor. Eu não posso deixar de mostrar também. Olha o que a Érica Valles fez com a gente, olha. Qualidade. Qualidade. Olha que blusa linda, gente. Olha o pano. Não, pode pegar aqui pra você ver. Olha que material. Eu nunca tive um desses. Tô te falando, hein? Tô te falando. Então você pode ter agora. Com um desconto especial para todos os ouvintes que estão assistindo agora o Publicast. Então você que está assistindo agora o Publicast, vamos lá. Agora, hein? Tira o print aí. Faz uma pose aí, tira o print. Vamos lá. Tira o print, tira o print. Tô aguardando, tira o print. Tá em qual câmera? Essa aqui? Essa aqui? Eu. Tá em qual? Tá lá? Naquela lá. Ó, tira o print aí, ó. Cupom Publicast. 10% de desconto. Vamos deixar aqui. Você vai lá no direct dela. Vou deixar o Instagram aqui para vocês. Vocês vão lá no direct dela. Vai postar esse print para ela. Mostrar esse print. Olha, eu participei do Publicast lá. Eu vi lá o pastor Miqueias, o evangelista Leandro, o pastor Giovanni. E agora eu quero meu desconto. Vai reivindicar o seu desconto de 10% de desconto, querido. Então não é somente para homens, não. Tem lá a moda feminina. Tá ali. Érica Valles. Tá ok? E aí, Leandro? Ficou bonito com essa roupa, hein, rapaz? Tá vendo? Hã? Estiloso, né? Estiloso. Olha você vê que legal. Pois é. Tem o nosso amigo Jarley também, que não pôde estar. Foi bem vestido, bem tratado. Somente Érica Valles pode fazer isso, tá ok? Conto com vocês. Deus abençoe. Fala pra mim aqui, o que você tá achando do nosso convidado de hoje? Cara, ele é um cara assim. Anda muito bem arrumado, muito bem preparado. Nem Salomão, que eu dei sua Salomão. glória. Quem é Você viu o Salomão? sapato dele? Quem é Salomão? Você viu o sapato dele? Quem é Salomão? Vi demais da conta. E a blusa? E a brusa? Ah, gola padre. Eu costumo chamar ela de gola pastor. Pois é, gola pastor. Querido, então, olha só. Ele é pastor, tem 25 anos de idade. Já pastoreei uma igreja linda, maravilhosa. É pai já fresquinho, há 2 meses. Nasceu a princesa Jade. Eu falo aqui com meu amigo e pastor Miqueias.
Uma salva de palmas, Miqueias. Seja bem-vindo, querido, ao nosso estúdio. Foi muito bem tratado aqui. Com certeza. Tomou um cafezinho, Ótimo. teve comes e bebes. Sim. É isso aí, sinta-se em casa, tá? É um prazer ter o senhor aqui com a gente, Prazer é tudo meu. tá ok? Tem muita gente assistindo você aqui agora, te ouvindo. Aliás, você prefere que chama de você ou de senhor? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É você que manda. É isso aí, porque ele é muito novo, mas não é falta de respeito não, tá? Eu sei do seu chamado, da unção que está sobre a vida do senhor, mas eu fiquei assim, maravilhado de conhecê-lo e poder compartilhar o altar juntamente contigo e testemunhar de como Deus é fiel, como Deus te usa em sua instrumentalidade, boca profética. Seja muito bem-vindo, tá ok? Não posso deixar de falar, ao lado do meu coração, Miqueias, está aqui o meu sócio. Por que ao lado esquerdo, lado do meu coração. O meu sócio, que eu já falei um pouco sobre ele aqui, Léo Souza. Ele não gosta que eu chame ele de Leandro. Que isso? Parece que tá brigando. Por quê? A minha mãe é assim, ué. Quando ela vai me chamar, Leandro, o bicho tá pegando. Você sabia que você ganhará um novo nome? Eu vou ganhar um novo nome? É mesmo? Como você gostaria de ser chamado lá no céu? Léo. Léo. Mas como diz o pastor Miquel, né? Obedece quem tem juízo. Que o pai mandar, tá tudo certo. É isso aí. Miqueias, pastor Miqueias, é um amigo, um irmão em Cristo. Realmente é um homem de Deus. E é um prazer para nós dividir essa mesa, esse bate-papo, nesse podcast. Viu? Seja muito bem-vindo. Que o Senhor possa lhe usar e nos abençoar com todo o seu conhecimento e a sua linda história. Amém. Afinal de contas, Miqueias, o nome já é bíblico, né? Isso aí foi seu pai que escolheu o nome, foi sua mãe. Sim. Conta um pouco da sua história para nós. Então, acredito que não é só sobre o nome, é sobre um chamado. Por exemplo, existem pessoas que têm um nome profético, porém não têm um chamado. Então nunca foi sobre o nome, sempre foi sobre o chamado. Nossa, que isso é forte, hein? Já começou, hein, gente? É só a introdução, né? Sobre o chamado. Miqueias já fala tudo, né? Sim. Qual é o significado do seu nome? Eu tô curioso para saber. Eita. Sabe qual é o significado do nome? Nós vamos achar o significado do nome de Miqueias. Fugiu minha memória aqui. Eu gosto muito de saber sobre o significado de nomes. Eu também gosto, mas eu não sei não. Eu também não sei não, mas eu vou procurar saber. Qual é que é o significado do Léo, então? Do Léo, aí. Léo eu não sei não, mas do Leandro eu sei. Qual que é? Homem-leão. Homem-leão. Isso aí, Giovanni é agraciado por Deus. Tá vendo? Glória a Deus. Como eu disse, ele tem apenas 25 anos de idade. Pastor novo. Né? Na verdade, ele tem 25 anos, já é pastor. Então a história dele não começou agora. Não. Já tem uma longa história. Né? E já envolveu com muitas coisas erradas. E a gente sabe de onde Deus te tirou. Né? E aonde você está hoje. E tenho certeza aonde que Ele irá te colocar. Mas para chegar aqui houve uma história, houve uma trajetória. Como foi a sua trajetória, o seu início? Conta para nós. Então, viver uma vida de passado, né, para muitos, você testemunhar aquilo que você viveu, para um se torna crítica e para outro se torna edificação. O porquê edificação? Porque alguns que para edificação é querer superar e vencer aquilo que eu venci como vocês. A crítica é porque pessoas vão olhar para o seu passado sem conhecer a sua história e vão te julgar. Acredito que é muito mais fácil julgar o passado de alguém do que acreditar naquilo que Deus fez, na transformação. E há muitos anos atrás, há 8 a 9 anos atrás, vivi uma vida de ilusão, onde eu me envolvi com drogas, com armas e andei com pessoas que não era para andar. E o segredo da vida não é só sobre você ter promessa. Porque hoje a gente usa um ditado popular por aí, que quem tem promessa não morre, morre. Sim. Existem muitas pessoas que estão no prostíbulo, no tráfico, que é cheio de promessa, mas estão desperdiçando a vida. E eu vivi uma vida assim, prostituição, tráfico, drogas, quando pessoas apostavam em mim, que eu iria ser um pregador do evangelho, um pastor, e quando outros olhavam para minha mãe e falavam que eu não chegaria aos 18. Só que isso eu entendo que a última palavra não dá ao homem. Glória a Deus. A palavra vem de Deus.
E muitas das vezes eu achava que esse negócio de chamado não existiria para mim. Só que Deus, ele veio e ele prepara o cenário para mostrar a grandeza dele que se revelou em nós. E nisso eu comecei a desenvolver a minha vida quando eu entendi o que é um chamado de Deus. E o chamado de Deus é muito mais além daquilo que eu e você ouvimos e vemos. O chamado de Deus, ele queima onde ninguém consegue enxergar, nosso coração. E isso não nasceu só no meu coração, mas nasceu no coração de Deus primeiro. Porque antes de Deus, ele fazer algo em nós, ele já estava preparando tudo. E nisso, eu me lembro que em uma das baladas que eu estava, em os baile funk, em convite que eu estava, eu me assentei na mesa como eu estou aqui, e eu me lembro que eu olhei para um dos rapazes que estavam comigo e falei, eu vou embora. Sentei na mesa e falei, eu vou embora. Ele olhou para mim e falou, mas por que você não é disso? Eu falei, eu vou embora. E nisso eu entendia que todas as vezes que eu saía, minha mãe estava de joelho orando. Glória a Deus. E a oração da minha mãe, ela fez com que Deus me alcançasse. E eu levantei e fui embora. Quando eu fui embora, teve vários disparos de tiros. E eu entendi que aquela noite era um alerta de Deus. Eu acreditei que naquela noite foi uma porta de escape para mim. E para chegar aonde eu estou, não foi simplesmente estar com o microfone na mão. Foi estar com o joelho no chão. Glória a Deus. Porque hoje a gente temos uma dificuldade de começarmos de joelho no chão. Hoje a gente começamos muito no altares, com o microfone na mão, do que joelho no chão e cara no pó. Glória a Deus. Porque assim, na verdade, as pessoas veem hoje a situação da vida e acham que surgiu agora, né? Você não caiu de paraquedas. Você tem uma história, né? E a sua história está sendo contada agora. Aonde você chegou. Porque, na verdade, o que nós vivemos aqui é uma projeção do céu, né? Então, o primeiro é projetado no céu. Deus projeta e coloca essa projeção para a terra. Ou seja, Deus traz à existência aquilo que não existe. Ele consegue enxergar aquilo que as pessoas não enxergam. Testemunhou aqui. Não vai chegar aos 18 anos, mas a última palavra vem de Deus. Enquanto eles viam pessoas, o senhor, drogado, mexendo pro chibro, um exemplo, né? Na droga, enfiado com coisas erradas, mas Deus falou, lá vai um pregador da minha palavra. Lá vai um profeta. As pessoas olhavam, é um marginal, não vale nada, assim como falou comigo também, falou de mim. Mas a mãe fala, para mim é um pastor, é um homem de Deus. Então Deus traz à existência aquilo que não existe. Sim. E para chegar até aqui, eu sei que foram muitos desafios, muitas portas na cara, não é fácil. Mas conta para mim, assim, no meio da sua trajetória, o que foi mais desafiador? Porque, na verdade, o senhor é pastor novo. Sim. Novo, 25 anos. Há 8 anos atrás, 16, não sou muito bom de matemática, não, mas 16, 17 anos de idade, começa a pregar, a falar de Jesus. O que implica nisso tudo não é quando você começa, é quando você sustenta aquele que você começou. E hoje é difícil você ter credibilidade, você sendo novo. Acredito que existe anciões, homens, né, mais velhos, não em idade, mas em experiência também, que não levam em consideração jovens como eu. Acredito que a grande parte de jovens pregadores, né, que colaboram com a obra de Deus, protestante da fé cristã, tem um pouco de dificuldade, como eu, de ter a credibilidade em altares, em umas redes sociais, por ser jovem, por ser novo. Só que eu acredito que existe muito sacerdote, porém, que não consegue escutar mais a voz de Deus. Eu me deparo quando Eli tinha um servo que se chamava Samuel. E essa história, ela marca a minha vida. Porque tem um sacerdote que não consegue mais ouvir a voz de Deus. E tem um menino no quarto ouvindo a voz de Deus. O que implica nisso tudo é que existe muito sacerdote que parou de ouvir a voz de Deus e quer tentar parar com aqueles que Deus está chamando de menino para ouvir a voz. Existem vozes que meninos têm escutado, que muitos anciões e sacerdote perdeu a sensibilidade. E todas as vezes que um ancião, um sacerdote, pessoas mais maduras, perde a sensibilidade, elas implicam com quem
Deus está levantando, que é a nossa nova geração. E isso implica tanto porque ser jovem, ser novo, estar em altares, que seja grandes, pequenos, tem sido desafiador em você passar uma imagem boa, principalmente hoje, no tempo que estamos vivendo em vários lugares onde pessoas têm se comprometido à chamada de Deus, onde existem pessoas que têm escandalizado também o Evangelho, o nome de Cristo. Isso de tal forma traz desconforto para nós que seguimos a fé cristã, servimos a Deus e de alguma maneira a gente deixamos a verdade, porque hoje tem implicado tudo isso em questão da gente poder estar pregando a palavra de Deus. Isso não tem passado de alguma maneira, confiança para alguns, por fato de sermos jovens, por fato de algumas vestes, roupas. Isso tem passado uma imagem ruim para as pessoas. Sim, eu fico imaginando, a pessoa lhe convida, óbvio, né? O senhor também é um pregador itinerante, ele convida. E me perdoa aqui, tá? Só uma brincadeira, mas convidado missionário, o pastor, evangelista, alguns anos atrás, né? Miqueias, para estar ministrando aqui. Obviamente, eles vão esperar o quê? Já um homem formado, né? Um gigante, 2 metros de altura. Aí veio Miqueias, um Davi, tangedor, pastor. Porque assim, as pessoas olham, olha, o senhor anda bem vestido, bem trajado, com a Bíblia na mão. Chega, o que esse menino vai arrumar? O que ele vai fazer assim? Já teve alguma situação assim embaraçosa nesse sentido? As pessoas duvidarem da capacidade daquilo que Deus derramou na sua vida? Pela sua estatura, pela sua idade? Fala para nós um pouquinho. Várias vezes. Me fizeram convite para pregar, né? E eu chegar no local, pessoas olhar para mim e falar, o pregador não chegou, não. Mentira. Sério? Sério, o pregador não chegou, não. E pessoas olhar para mim, achando que não iria sair nada. E quando a gente assumir o púlpito, Deus fazer algo sobrenatural. Porque nunca foi sobre o tamanho. Sempre foi o tamanho da entrega. Então, por várias vezes mesmo, convites que foram feitos, eu cheguei no local e pessoas olhar para mim e falar, nossa, eu achei que era aquele rapaz grande, forte, alto. E vem um menino, né? Uma criança, mas que tem uma unção na vida. Glória a Deus. É assim eles falaram com o Davi também, né? Isso. Davi matar Golias, olha o tamanho desse menino. Não cabe nem na armadura do rei, mas ele foi no nome do Senhor. Agora, nessa trajetória do Senhor, nessa longa estrada, não começou agora, já tem uns 10 anos, qual é a situação mais embaraçosa ou desafio que você já passou? Fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Já pensou em desistir? Sim ou não? Várias vezes. Porque a caminhada não é fácil. O projeto que o Senhor nos entrega, ele não fala o que vai acontecer lá no futuro. Pelo contrário, se ele falasse, logo a gente ia desistir no começo. Mas ele fala, ó, eu tenho uma grande obra, já fala só o final, como será, porque o final sempre é melhor do que o começo. Então, conta para nós aí um pouco do que mais te marcou nessa trajetória. Você já percebeu que quando você entende que você tem um chamado de Deus, Deus ele vai revelar para você o chamado, o propósito, vai fazer uma promessa, mas você não vai ver Deus primeiro te apresentando um processo. O processo ele vem com o tempo. Porque se Deus revelar o processo, de cara a gente vai querer voltar para trás. Então, um dos maiores desafios hoje que temos, por várias vezes pensei em desistir, parar, que implica nisso tudo, são os desertos da vida. Porque tem desertos que Deus ele nos coloca, não é para matar, é para podar. Você percebe que você está na direção certa quando você olha para o lado, olha para o outro, não vê uma porta de escape, mas no fundo existe uma esperança e uma fé. Quem é que nunca pensou em desistir, parar e após você dormir, acordar, a sua fé ser renovada?
Eu acredito que dos maiores desafios, quando eu enfrento e percebo que eu tenho um chamado e não posso parar, é quando olho para todas as circunstâncias à minha volta e percebo que tem alguém ainda pior do que eu. E além disso, quando eu falo, por diversas vezes já usei esse verbo, essa palavra de que eu não vou aguentar, eu vou desistir. É quando alguém me liga e fala, eu preciso de uma oração. Glória a Deus. E se você não tem noção como renova a sua fé, quando você fala, eu não quero mais, é o último culto. Quem nunca disse isso? Eu, por diversas vezes, eu disse para Deus, é a última ministração. E eu pregar a mensagem. Porém, essa mensagem que era para ser para os ouvintes, está sendo para quem está falando. Sim. Porque tem mensagens que você vai pregar, que vai servir para você. Então, isso tem sido um desafio para mim, nesse tempo, né, que estamos vivendo, é você manter a sua postura, seu caráter, sua fidelidade, estar rodeado de pessoas ainda que depende, precisa de você, e saber que tem guerras, que você vai lutar por todos e por tudo, mas ninguém vai lutar por você. Então, das maiores guerras que eu venço, não é quando eu estou em altares, não é quando eu estou nas redes sociais, das maiores guerras que eu venço é em um quarto fechado. Como diz, né? Quarto de guerra. Quarto de guerra. É verdade. Eu vi o meu sócio, o evangelista Leandro, falando um pouco sobre isso, sabe? Falando sobre o quanto é difícil e doloroso esse processo, essa chamada. E Deus, nesse processo que você falou aqui, ele não fala o processo que você vai passar. Porque se ele falar, como você disse, nós vamos desistir. E dentro daquilo que você falou aqui agora, sobre a sua chamada, pequena estatura, é um menino, a gente vê que, por mais que existe hoje pessoas pregando de qualquer maneira, em cima do altar de qualquer maneira, nós vemos também pessoas jovens tentando crescer. Sim. Nós tivemos aqui pouco tempo agora um menino missionário, Miguel, né, falando um pouco sobre The King of the Best, e esse virou meme, aí virou assunto de televisão, é música funk, é forró, é balada, tudo falando acerca daquilo que o menino está falando. Então, ou seja, é um menino, começou como nós começamos um dia. E vamos falar a verdade, ninguém começa acertando, não. Quanta besteira eu já falei no altar, quando eu olho meus vídeos lá atrás, você fala, meu Deus, não acredito que eu falei isso. Tem algum vídeo assim? Não tem. Cara, tem o tom da caminhada. Tem. De início, assim, pra te falar a verdade, acho que eu tive uma coisa meio ao contrário. Porque quando eu comecei, sabe, foi algo assim que nem eu imaginei, né? O reconhecimento, os tapinhas nas costas, a valorização, né? E aquilo logo espalhou. Mas na metade desse caminho, acho que Deus, ele falou assim, olha, eu creio que comigo foi assim, eu vou te levar para uma experiência, eu vou te mostrar o que te espera lá na frente, mas depois nós vamos trabalhar. Talvez pela minha personalidade, pela minha ansiedade, né? Pelo jeito que eu sou. Então, o que aconteceu? Eu vivi algo extraordinário em Deus, mas tudo parou. E eu comecei a entender, né? Cada degrau daquela fé que eu estava subindo, cada tipo de caráter que eu precisava manifestar em cada situação e principalmente mudar meu interior. Então, nesse processo, né, durante o percurso, é que eu me encontrei em muitos erros, entendeu? Porque até então, eu lembro que até quando eu me desvinculei da Monte Sinai, lá no início, eu lembro que conversando com uma das lideranças da igreja, a diaconisa Beth, ela falou pra mim assim, qual que é a diferença do Léo de antes pro Léo de agora? E eu falei pra ela, o Léo de agora é um cara que toma pedrada sozinho, porque o Léo de antes sempre tinha um escudo humano ali na frente. Então, eu acho que, não sei se foi de Deus ou se foi proteção demais naquele momento, mas eu creio que eu não pude viver, sabe, à frente, aquelas batalhas que eu estava para viver. Mas isso foi acontecer tudo depois e, como você disse, sozinho, completamente sozinho. Foi onde eu fui travar minhas batalhas e, né, e aqui estamos. Então, assim, eu acho que o meu processo foi um pouquinho... É porque todo mundo tem aquela coisa, né, de tipo assim, nossa, a primeira ministração foi muito ruim, eu não queria nem ministrar mais.
Eu não vivi isso, sabe? Porque a primeira vez foi algo assim, que nem eu imaginava que fosse acontecer. Foi muito louco. É aquilo que talvez Paulo fala, parece loucura, literalmente. Então, eu não imaginava que fosse acontecer. Mas o que eu vivi depois, eu acho que eu trocaria. Sim, sim. A primeira vez que eu ministrei, eu tinha 16 anos de idade. Ministrei num culto de jovens e o tema era terapia do amor. E eu falei assim, o que eu vou falar, gente, de amor? Não sei nem o que é namorar direito. O que eu vou falar sobre isso e tal? E Deus colocou uma mensagem no meu coração. Eu falei, vou falar do amor. O amor, o maior amor do mundo. João 3,16. E preguei sobre isso. Já comecei logo falando, quem veio buscar o amor? Ninguém levantou a mão. Eu falei, gente, ninguém veio buscar a Jesus, não. Vocês vieram buscar a Jesus ou vieram buscar uma namorada? Era um culto de jovem para descontrair, eu comecei a falar sobre isso. Confesso que foi muito bom a experiência. Mas quando eu falo de início da nossa caminhada... Mas o seu foi bom ou foi ruim? Mas foi bom. Foi bom? Foi bom. Satisfatória a primeira? Assim, não sim, satisfatória. Hoje, olhando, eu falo assim, eu não faria, né? Eu não pregaria dessa forma, porque a gente quer colocar mais conhecimento, quer colocar mais conteúdo bíblico, essas coisas. Era um menino. Então, pregação de menino valia naquele período que eu estava vivendo ali. Mas, olhando de como eu comecei, por exemplo, eu tive um pastor, pastor Eli está na Suíça hoje, foi o meu mentor. Todos nós temos um espelho. Eu tive o pastor Eli como um pai e um espelho quando eu comecei. Carregava de fato a mala dele. Para onde ele iria? Ele tinha uma casa de recuperação na casa dele. Eu ia para lá todos os dias, pela manhã, e saí de lá à tarde, pastor Miqueias. E ali eu fiquei vendo de como ele decidiu se entregar mesmo, renunciar à sua vida e colocar pessoas improváveis dentro da casa dele. Pessoas que eram desprezadas pela sociedade, viciadas em drogas, cocaína, maconha, crack, dentro da casa deles. Chegaram jovens lá que veio da FEBEM, e ele abraçou, colocou na casa dele. Estava tão fétido, que a gente teve que colocar ele no banheiro para dar banho. E eu fiquei assim, gente, como que este homem tem coragem de colocar esse tipo de pessoas dentro da casa dele? E ele ficava 3 dias, e eu aprendi a jejuar com ele. 3 dias no monte, pão e água, jejuando. E vão comigo, falei, vão, bora. Então, quando eu comecei a olhar para a vida dele, e quanto ele era apaixonado, e é apaixonado pela obra do Senhor, e quando ele se entregava, eu falei, eu quero ser igual a ele. Então todos nós temos um espelho, alguém que nós possamos olhar e falar assim, eu quero ser como este homem. E quando ele pregava, parecia que Deus pegava no microfone com ele. Sim. Sabe, todo mundo, quando ele pegava a Bíblia e fechava, já lia essa Bíblia toda, a Bíblia toda rabiscada, e a pessoa fala assim, não, eu quero essa Bíblia, eu quero essa Bíblia. Todo mundo queria a Bíblia dele. Por quê? Tinha conteúdo lá riquíssimo, revelado. E detalhe, com pouco estudo. Com pouco estudo. Então, todos nós temos o início. Pouco estudo que você fala acadêmico? Acadêmico. Geral. Todos nós temos o início. Sim. Tivemos um processo. Eu tive um processo e vivo por um processo. Eu sei aonde eu quero chegar. Sim. Temos que ter uma meta. Mas, para chegarmos à posição que Deus prometeu chegar, por exemplo, eu vi um pastor pregando na igreja e falei para minha esposa assim, olha, queria tanto pregar como este homem. Ele, um dia você irá pregar. E eu vou te ver você de terno e gravata, te afastar dos caminhos do Senhor. E quando eu comecei a pregar, ela falou, vocês lembram quando eu profetizei e falei que você iria ministrar? Estou fazendo quase 17 anos de casado. Então, a gente vê como as promessas do Senhor se cumprem. A minha preocupação hoje, pastor Miquel, como pastor de igreja, o senhor também é pastor, está aqui o evangelista, ganhador de almas, é de como a sociedade, em geral, está abraçando os novos pregadores que estão chegando agora. Sim. O meu medo é que as pessoas hoje não têm aquele amor. Ou seja, se um peca, aparentemente parece que todos pecam juntos. Se um cai,
repara que a internet ela é poderosa para poder te promover e te derrubar. Pra promover é difícil, mas pra derrubar... Então, ou seja, as pessoas, parece que a notícia ruim corre de um dia para o outro. Aparece, lembra? Olha lá, você, pastor falando de tal da igreja tal caiu. E parece ter um prazer de falar. Mas o que me deixa tão triste e chateado com toda essa situação, que o senhor vai me entender, é que quem propaga e ajuda essas notícias a ganharem força são os próprios cristãos. Sim, sim. É que avião, ele só vira notícia depois que cai. Já percebeu? Forte. Enquanto Davi, ele vencia uma das suas batalhas, as mulheres dançavam e cantavam que Davi matou mais do que Saul. Isso, de alguma forma, trouxe ciúmes e inveja no coração de Saul. Mas depois que Davi entrou dentro da caverna de Adulão, você acha que os mesmos que aplaudiu estavam lá? Não. Quando Davi caiu, cometeu um ato de adultério, você acha que quantos estavam lá do lado dele dizendo, eu torço por você? Isso, de alguma forma, me confronta muito a saber, né? A gente estava falando aqui do missionário Miguel. Hoje virou chacota. E os senhores falou que é muito importante que aqueles que dizem que protestam da fé cristã são os primeiros a começar a postar, divulgar e defamar. Porque hoje a gente está vivendo um tempo que para você crescer, para mim crescer eu tenho que defamar você. Que para mim estar em lugares altos eu tenho que diminuir você. Hoje estamos nesse tempo. E o missionário Miguel Oliveira, ele é novo. E ele tem muito a aprender como eu também, vai errar como eu erro. E de alguma maneira ele é um jovem. Que se os pastores, igrejas, não abraçar ele, não dar uma mentoria para ele, não ajudar, daqui a pouco não vai querer pôr o pé dentro da igreja mais. Porque quem era para abraçar está expulsando. Você já percebeu que o dever da igreja não é colocar pessoas que estão lá dentro para fora, pegar quem está lá fora e colocar lá dentro? Só que existem muitas pessoas que nunca conseguiu colocar ninguém dentro da igreja, mas já conseguiu tirar muitos de dentro dela. Verdade. O missionário Miguel Oliveira, ele é um jovem como eu e tem uma palavra, só que você sabe o que me implica? É que pessoas elas pegam cortes para destruir com a vida dele. O texto sem contexto. Você vê o testemunho dele, a família dele não é cristã. Sim. E o maior desafio, além disso, é que o ministério, ele não começa sorrindo, ele começa chorando. Então, um jovem daquele que hoje virou uma polêmica, que seja na escola, no trabalho, dentro das igrejas, nas redes sociais, como chacota. Tem música, tem tudo hoje sobre ele. É que pessoas, para elas subir, elas tentam defamar outras. Então, hoje estão criticando o missionário Miguel. Porque primeiro é assim, primeiro eles te criticam, depois eles te aplaudem. Eu acredito que ele vai se levantar de alguma forma que Deus tem para a vida dele, que não vai demorar, que daqui a alguns tempos alguém vai ter que olhar para ele e vai ter que ver o reviravolta que Deus fez. Porque primeiro as pessoas, elas julgam teu momento sem conhecer a tua história. Sim. E quem não conhece a tua história não pode fazer parte do seu momento. Glória a Deus, muito forte. Vale até um corte. Assim. Esse menino tem quantos anos, você sabe? Acho que 15. 15 anos, se eu não me engano. Eu vi nos Gideões, te contando aqui rapidinho, eu assisto todos os anos, quando passo os Gideões de Sala da Última Hora, e posso dizer que eu amo todos os pregadores que passam por lá, a estrutura, a bagagem, mas existe um pregador que veio da minha infância, Marco Feliciano. Para mim é uma referência, não só para mim, eu acredito que para a maioria dos pregadores, né, que já iniciaram e estão iniciando, é uma referência. E ele lá nos Gideões falando exatamente sobre a história do Miguel, falando da família dele, pedindo conselhos, foi até o camarim dele, pediu conselhos, até o hotel, na verdade, não o camarim, o hotel, pediu conselhos, e falou sobre a mãe dele, que estava com câncer, falou sobre, se eu não me falha a memória, falou sobre a irmã dele envolvida com obra de macumbaria. É o único cristão da casa dele. O único cristão. Então, cometeu erro? Sim. Foi na onda de líderes que hoje só quer
a lã da ovelha? Sim. Mas nós não estamos aqui para poder promover uma queda. Nós estamos aqui também para poder falar da apologia ao pecado, aos erros. Pelo contrário, eu estou sujeito a errar. Nós estamos sujeitos a errar. Mas o que nós estamos falando aqui, colocando em xeque, é os cristãos que gostam de promover os erros, ao invés de orar e pedir ao Senhor, sustenta essa família, guarda a vida dele, porque o diabo está doidinho para pegar ele, laçar ele, levar para o inferno. Mas nós, como igreja, devemos interceder e orar, porque esse é o mandamento, orai uns pelos outros. Então, a minha maior preocupação hoje é sobre esse cristão, sobre esta fofoca gospel que as pessoas estão utilizando agora, né? Fofoca gospel, se promovendo a queda. Então, eu sei que eu tive um início, ele está tendo um início, eu sei também que o futuro dele é promissor. Porque já desde com 15 anos, sendo reconhecido e falado no mundo inteiro, por mais que seja um meme, por mais que seja um corte, mas um texto fora de contexto, prejudicando a vida de alguém. E só falando aqui rapidinho, eu vi um vídeo dele agora recente, ele cantando. Isso de alguma forma, né? Pode ser que ele goste, né? Que ele ame cantar louvores a Deus. Mas de alguma forma isso me deixou pensando. Que ele talvez está deixando as vontades dele de pregar porque se tornou um escândalo para muitas pessoas, para quem pegou um momento frágil dele para expor, ele deixou a pregação para cantar. Agora vê se não dói você deixar de fazer algo que você goste só para agradar alguém. Então, de alguma forma, eu aprendi que o que vai nos promover não é o elogio. Elogio mata, mas é a crítica. Muito forte. Cheio de pérolas, né, pastor Miqueias? Hein, evangelista? O que o senhor ia falar mesmo? Era o que você falou mesmo. Marco Feliciano? É. Em breve estará aqui com a gente, Marco Feliciano. Você, Marco Feliciano, que está nos ouvindo aí, querido, dá uma oportunidade para nós, vem aqui. Viu? Queremos te ouvir, contar histórias. É o dia da aprovação, essa pregação nunca vai sair da minha... A síndrome de Lúcifer. São pregações que abalam a minha estrutura. Dia da aprovação. São mensagens que me ajudou no momento mais difícil da minha vida. Então, quero mandar um abraço aqui, Marco Feliciano, Roberto Marinho. Que Deus abençoe a vocês. O Léo tá conversando aí com o Roberto Marinho nos bastidores. Logo, Vou até fazer tráfego pago até chegar nele agora. Você está conversando com ele nos bastidores aí. Logo, logo estará aqui com a gente. Mas voltando, querido. Pastor Miqueias, falando sobre o crescimento. Olha aí. Falando sobre o crescimento hoje. Porque dentro do século XXI, já pastor com 25 anos de idade, já uma menininha, apenas 2 mesinhos, Jade, já chegou aí. Parou, dona Jade, ou vai ter mais menino? Tem que crescer e multiplicar, né? Fala um pouco sobre crescimento. Os principais desafios hoje como pastor, liderando uma igreja. Atos 2. Olha, eu disse isso e retorno a dizer que o segredo não é como você começa, é como você vai terminar. O que implica não é dar início, é sustentar aquilo que você iniciou. E, de alguma forma, o crescimento ele gera desconforto e renúncia. É uma base bíblica aqui que a gente vê que o povo hebreu, em Êxodo, você vê que o povo hebreu crescia e multiplicava. Até então, o povo hebreu, eles não estavam trazendo desconforto para o rei Faraó. Mas depois que eles começaram a crescer, Faraó se levanta. Porque sempre é assim. Ninguém vai incomodar quando você começa. Só vai incomodar após o seu crescimento. E qual é a ordem? Mata todos os meninos. O que tem de Faraó por aí matando uma geração. E de alguma forma na igreja Atos, onde eu sou pastor presidente, né, com 25 anos de idade, comecei numa garagem de casa. É algo tão gratificante para mim. Porque a gente está cercado de pessoas que amam a gente, intercessores, como também estamos cercados de pessoas que estão torcendo pelas nossas quedas. E a igreja Atos 2, ela vem um crescimento espiritual de uma forma que
eu ensino eles a orar, a valores inegociáveis. Se tem uma frase que eu uso, está disposto a pagar o preço pela unção. E de alguma forma a gente tem gerado vidas ali. Só que a igreja Atos 2, onde eu sou pastor, né, presidente, tem sido desafiador nesses últimos dias sobre crescimento. Por quê? Crescer dói. Crescer gera desconforto. E posso ser sincero, não é todos que querem crescer. Porque sabe que se crescer vai gerar algum incômodo, vai gerar dor e renúncia. E 28 agora vai para 1 ano. Nosso aniversário da igreja de 1 ano. Aí eu me lembro que pessoas olhou e falou, essa igreja não vai durar 2 meses. É porque é muito fácil ela julgar pro lado de fora do que conhecer do lado de dentro. É que hoje, para você ser pastor, ter uma igreja, eles acham que você tem que ser velhos. Eles acham que você tem que, não sei, ter uma condição boa. Só que eu aprendi. Igreja, ela não cria, ela nasce. E ela nasceu no coração de Deus. Glória a Deus. É por isso que eu olho e falo que a igreja não começou em Atos dos Apóstolos também, ela começou na cruz. Sim. Então, assim, hoje a gente percebe que uma grande dificuldade hoje do crescimento é porque gera desconforto e tem renúncia. E se não tem renúncia, não tem crescimento. Glória a Deus. O senhor falou isso sobre Êxodo, capítulo 1, falando sobre o crescimento do povo hebreu. É interessante que levantou um rei, um faraó, que não conhecia e não sabia dos fatos daquilo que José, juntamente com Jacó e todos os seus parentescos, fizeram no Egito. De como Deus abençoou o Egito através da vida deles. E o povo foi crescendo cada vez mais, ao ponto que vamos fazer algo a caráter de urgência. Vamos parar o crescimento deles. Eles, então, dobraram a carga horária, o trabalho. Porque eles vão chegar em casa, não vão ter ânimo para poder coabitar. Não coabitando, não nasce mais hebreus, essa praga, no bom sentido, essa praga. Não vai nascer mais esses hebreus que estão crescendo sem parar. Vamos parar algo a caráter de urgência. Só que quanto mais Faraó afligia, mais o povo crescia. E detalhe, o Flávio José vai dizer algo interessante. Que Faraó teve um sonho que deixou ele com náuseas. Ou seja, desacordado, sem saber o que fazer, perturbado. Eu preciso criar um mecanismo para poder parar esse povo hebreu. Mas eles não conseguiram, porque quanto mais prova, mais dificuldade, mais o povo crescia. Então, querido, falando sobre o processo, todos querem crescer. Todos querem ser reconhecidos. Que não. Todos querem. Quem não quer ser como o pastor Miqueias? Nossa, eu quero ser como ele. Eu quero ter a unção que ele tem. Eu quero pregar como ele. Eu quero entregar revelação como ele. Qual que é o segredo? O segredo é Pagar o preço pela unção. pagar preço. Todos querem a unção, mas não querem pagar o preço por ela. Não querem jejuar, não querem orar. Eu não tenho nada contra, mas o tanto de esboço pronto que tem por aí. Pode pegar. Pode pregar meu esboço, por que não? É o esqueleto, mas a unção você vai ter que conquistar. Olha aí. Você vai ter que dobrar o joelho. Então as pessoas, elas querem a unção, mas não querem pagar o preço por ter essa unção. Quer ser parecido com você, mas não quer passar pela trajetória que você. Eu quero ser como Cristo, quero ter o coração de Cristo. Está disposto a ter? Sim, estou disposto. Beleza. Então Cristo teve esse momento de Hosana. Teve ou não teve? Momento de Hosana. Todo mundo. Hosana. Bendito que vem no nome do Senhor. Cristo teve seu momento de multiplicação dos pães. Teve ou não teve? Nossa, eu quero ser como Cristo. Levantar o cesto e dar graça e multiplicar. Eu quero ser como Cristo. Levanta-te e os coxos levantar. Eu quero ser como Cristo. Morto, ressuscita. E o filho da viúva de Naim ressuscitar. Eu quero ser como Cristo. Foi moído.
chicoteado. Teve um Getsemane. Teve o Getsemane. Moído, porque Getsemane significa prensa do óleo. Como oliveira verdadeira, Jesus estava sendo prensado naquele momento. E foi o único momento que ele falou assim: Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Uns falam que ele não queria passar por um momento que ele estava vivendo. Mas eu acredito que, como ele ali viu o futuro e sabia que iria levar os nossos pecados sobre ele, é isso que Isaías fala, seria o único momento que ele ia ficar longe do Pai. Boa. Isaías 59 fala que o pecado, ele faz uma separação entre o homem e Deus. Então, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quer ser como Cristo? Vai ter o hosana, vai ter a multiplicação dos pães, vai ter a ressurreição dos mortos, vai ter a cura dos coxos, mas também terá o Getsemane. Meu Deus. Terá a cruz. E as pessoas falam, quero parar por aqui, mas não para não, porque cruz e Getsemane é somente um processo, mas também terá no terceiro dia a ressurreição. Terá no terceiro dia a ressurreição. Então, ou seja, queremos muitas unções, muitas coisas, mas não queremos pagar o preço. E crescer dói, Miqueias. Dói. Crescer dói. As pessoas olham para nós e podem perceber quantas cicatrizes foi forjada no teu ministério, Ixi. na tua vida. A esposa do seu lado, casado de novo. Olha, estou com você pelo seu ministério. Quantas das convites nós já recebemos, eu me lembro, eu não tinha dinheiro para voltar para casa. Dormi no metrô, a minha esposa me esperando com a provisão. E aí, amor, deu o café? Deu o café. O café mesmo, foi pro café pretinho. E contando com a provisão do Senhor, ao ponto de Deus incomodar o irmão, dormindo e falar assim, olha, Deus me incomodou para trazer uma oferta para o Senhor, não sei se o Senhor está precisando. Olha, não tenho dinheiro para ir embora, irmã. Meu Deus. Preciso voltar para minha família. Então as pessoas olham para onde nós estamos hoje, mas não vê as marcas, as cruzes, os Getsêmanes que nós já vivemos em nossa vida. Eu falo que eu também tenho sido atacado de alguma forma que a pessoa se levanta para dizer que gostamos de mídia. Só que nunca foi sobre mídia. Mas eu acredito que hoje temos tanto influenciadores que têm influenciado crianças, jovens, velhos. Sim. Há tão coisas banais, coisas do mundo. Ou por que eu não posso usar uma mídia para atrair pessoas para o reino de Deus? Sim. E você falando sobre, precisando de uma provisão de Deus. Eu me lembro que minha esposa é uma grande intercessora. Eu tinha agenda, se deixasse, era 30 dias sem parar. Isso quando eu não pregava 9 da manhã, 12h30 da tarde da bênção, 7 horas no culto normal, e ainda na vigília. E ela nunca chegou para mim falar, eu não vou, tô cansada. Pelo contrário, enquanto eu pregava, ela intercedia. E ela falava, amor, que eu estava intercedendo por você naquele culto para que Deus te usasse. E eu me lembro que em alguma das igrejas, não vou expor, não vou citar, que fomos atender essa agenda, o pastor chegou, pegou um tanto de nota de R$2, jogou na minha mão e falou, vê se dá para pagar o Uber e virou as costas. Quantas vezes eu fui ministrar? Eu fui a pé e das outras vezes da meia-noite e não tem nenhum carro para nos trazer embora de volta. E a irmã tem que juntar as moedinhas dentro da bolsa dela para pagar o nosso Uber. Então pessoas, ela vai nos criticar pelo nosso momento sem conhecer o nosso passado. É por isso que eu costumo dizer que Deus ele seleciona pessoas. Sim. Não é todas as pessoas que vai estar do seu lado. Eu costumo dizer, você falou sobre Getsemane, sobre Cristo, você percebeu que na mesa estavam os 12 com ele, mas no Getsemane estavam só 3? Sim. Porque na mesa pode se assentar 12. No momento do pão, da fartura, pode se assentar 12. Mas no momento da agonia, da prensa, são poucos. É por isso que você já percebeu que quem começou com você não faz mais parte dos ciclos de amizade. Quem começou com você não terminou. É porque se Deus ele não tira, atrapalha o propósito. Agora você imagina se Deus deixasse os 12 do Getsemane com ele.
Então, desses 3 ainda que estavam ficando de Getsemane, estavam dormindo. Estavam no lugar certo, na hora certa, mas fazendo a coisa errada. Então, eu acredito, de alguma forma, pessoas, ela vai olhar pra você, vai querer ser como o pastor Giovanni. Vai querer ser como o evangelista Léo. Mas, por detrás disso, é suportar o que vocês suportaram. Sim. E aí, é aqui que nós queremos chegar. Porque hoje tem pessoas iniciando o seu ministério. Hoje as pessoas estão, talvez, querendo parar de tantas pedradas, de tantas dificuldades que passaram. Hoje, realmente, no mundo que nós estamos vivendo hoje, é difícil pregar a palavra. Aonde você vai, tem um pregador. Glória a Deus por isso. Mas eu falo que é difícil, porque as pessoas hoje estão escolhendo o que vão comer. Olha aí. Elas não estão indo para poder ouvir e ser alimentadas pela palavra, mas estão indo porque é o pregador falando de tal. E nunca foi sobre nós, e sempre pela palavra do Senhor. E falando assim, a crítica que o Senhor recebeu de ser o pastor mídia, olha essa ferramenta. Nós temos uma empresa, a Public, quero fazer um merchan aqui, a Public, nossa empresa que mexe com publicidade. Criação de sites, logomarcas, o que mais? Por aí. Public, vou deixar aqui o Instagram da Public, entra lá e nos chama. Você precisa aí de um banner, precisa aí de site, gestão de redes sociais, é só nos convidar. E olha só, tudo que nós mexemos aqui é digital. Tudo. Nesse exato momento aqui, tu crê que lá nos Estados Unidos as pessoas estão te ouvindo e te assistindo? Sim. Lá na Europa, as pessoas estão te ouvindo e assistindo? Sim. Então, olha só, você não precisou de pegar um avião, não precisou de pegar um ônibus, pelo contrário, através das câmeras, através desse microfone, pessoas estão sendo edificadas por aquilo que Deus está derramando aqui nessa mesa. Olha só a importância de pregar. Porque no seu Instagram, os seus seguidores lá, seus 10 mil seguidores, estão te assistindo agora. São 10 mil vidas sendo edificadas. Agora, se eu tivesse tempo para isso, eu estaria pregando de manhã, de tarde, de noite na rede social. E entregando aquilo que Deus me amou na minha vida. Então, olha só quantas pessoas hoje a Bíblia não pode entrar. Não. Mas eu acredito que no mundo inteiro já tem celulares. Sim. Estão chegando celulares aí no povo indígena. Estão chegando celulares na África. Então as pessoas abrem e têm acesso ao Instagram, têm acesso ali à rede social. Opa! Recebi um vídeo aqui do pastor Miqueias. Vou abrir. A paz do Senhor Jesus. E vai chegar lá em outra língua. Nós vamos trabalhar para traduzir nosso podcast em outras línguas. Vai chegar em outras línguas. É isso aí, querido. Então, olha para você ver o que uma rede social pode fazer. Agora, tem que saber usá-la. Sabia. Porque se não saber usá-la, a mesma arma que pode edificar, Pode matar. pode matar. Foi o que nós falamos aqui no início do vídeo sobre as pessoas promoverem as quedas. Sim. Né? Então, nós ficamos aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, conteúdo. E eu costumo dizer assim, olha, quanto é difícil crescer falando a verdade. Isso é muito difícil. Falando a verdade. Se você chega na igreja pregando a chave de carro, você chega na igreja pregando, falando sobre bênçãos materiais, físicas, Deus vai te dar um carro, a igreja lota. Você não tem noção. A igreja lota. Mas prega a verdade. Jesus, prova disso, Jesus estava pregando. E a Bíblia diz que o sermão foi duro. Meu Deus. E o povo começou a sair um por um. Mas sabe por que Jesus não parou de pregar? Porque ele era a palavra. Primeiro, porque ele era a palavra. Segundo e aí, Pedrão? Tu não vai com eles, não? Mas Pedro teve a revelação de Deus. Olha aí. Para onde iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? Pastor Miqueias, continua pregando, querido. Continua ministrando a palavra, em tempo e fora de tempo. Nessa geração precisamos de pastores
como o Senhor, boca profética nessa terra. Entrega tudo que Deus te mandou entregar. Seja o remanescente nessa terra. Porque eu testemunhei na minha igreja aquilo que Deus te usou para poder falar como irmã lá na igreja. E só nós sabíamos o que essa irmã estava passando. Não vou falar o nome dela para não expô-la. Mas, realmente eu vi Deus na sua vida e falar, ele está sendo usado por Deus neste lugar. Então, querido, pode falar o que quiser. Usa a mídia, usa mesmo o telefone em seu favor. Se quiser voltar aqui pregar e falar a verdade, que pregue. Quiser publicar, publique, querido. Fale a verdade, doa que doer, porque a verdade continua libertando. Um dia, amém. Um dia eu postei um vídeo, aí teve comentário. Uma pessoa, ela comentou assim, eu não sei pra quê tirar foto e filmar nas igrejas. Aí eu respondi num comentário, fui bem educado, falei pra ela, primeira coisa, as redes sociais são minhas. A segunda coisa, pra edificar o reino. Por que você não vai lá comentar, implicar com pessoas que estão induzindo alguém a matar, roubar e prostituir? Então, eu acredito que hoje pessoas pegam isso como uma forma de coisa ruim para quem não sabe usar. E eu costumo dizer que pregar a verdade, eu amo. Portanto, tem uns vídeos meus lá no Reels que confronta muito. E já teve pessoas que falaram, você tem que mudar esse seu jeito. Eu falei, Jesus não mudou o sermão para agradar ninguém. Eu não devo mudar o sermão para trazer alguém para a igreja. Eu tenho que pregar a verdade para que alguém seja alcançado por Deus. Então você já percebeu que hoje não são todas as igrejas, né? Mas a maioria prega o que quer, prega o que o povo quer ouvir, e isso não gera frutos. Então eles estão gerando pessoas comuns que lá na frente vai dar trabalho. E você já percebeu que o dia que você mudar isso, pessoas vão se levantar contra você. Então, de alguma forma, eu amo a verdade. Eu prego a verdade. Eles me chamavam de João o Batista. Pregava, já na mensagem você já viu. Como diz, né? Quando Pedro olhou para Jesus e disse, esse sermão é duro demais. Mas não é duro, é a verdade. Então, assim, a verdade para alguém que não quer viver ela, gera desconforto. E de alguma forma gera críticas. Então, eu prego a verdade e é muito bom isso, porque isso gera frutos. Se não pregarmos a verdade hoje, daqui a um dia não vai existir mais igreja. Então, hoje tem todas as mensagens para todo tipo de pessoa, tem todas as campanhas para todo tipo de pessoas, e de alguma forma, se você colocar lá talvez um tema, vem que hoje as portas vão ser abertas. Não vai caber de gente. Mas faz um culto de oração. É que existem crentes fracos que precisam entender os valores inegociáveis. Eu aprendi que o ministério ele cresce por debaixo de oração. Hoje, se você coloca o culto 7 horas, a pessoa chega 7h40 para não orar. Sim. Porque é muito mais fácil você chegar na hora do louvor, ouvir uma palavra, uma profecia e ir embora, do que você colocar o seu joelho no chão e falar com Deus. Então, de alguma forma, hoje, eu me lembro que as senhorinhas do coque, como eu gosto. Sim, de oração. Tinha horário para dobrar o joelho, mas não tinha para levantar. Queremos tanto avivamento, queremos tanta unção de Deus, queremos tanto ser usado por Deus, mas gastamos o tempo todo fazendo o que não era para fazer, enxergando o que não era para enxergar e ouvindo o que não era para ouvir. Então, hoje, de alguma forma, se tornou muito complicado, uma barreira muito grande quando se fala em oração. Hoje tem aquele ditado 6 horas por mim. Só 6 horas por mim. 6 horas por mim. Eu crente 6 horas. Eu crente 6 horas. Mas eu acredito que a nossa geração, ela vai se levantar como nunca. Sim, com certeza. E está se levantando, né, Miquel? Então, querido, não para de pregar a verdade. Continua ministrando. Continua sendo boca profética. Continua falando a verdade. Porque eu tenho certeza que está somente no início daquilo que Deus prometeu a fazer na sua vida. Eu creio que o Senhor te dará asas para voar, pregando a palavra, fazendo a obra dele nessa terra. E agora, com a princesinha Jade,
né? Aproveita esse momento agora, manda um abraço para ela aí. Eu não sei quando que ela vai começar a assistir, mas ficará gravado. Papai tá falando de você lá, tinha apenas 2 meses. Eu faço a live, sempre eu faço a live, aí eu pego ela um pouquinho, ela fica lá olhando, escutando. Inclusive, quando ela tava na barriga da minha esposa, né? Todas as vezes que eu ia fazer live, cantar um louvor ou pregar, ela começava a chutar. Você acredita? Dava 3 horas da manhã, eu ia orar, ela chutava. Então, assim, eu quero deixar aqui um abraço para minha filha Jade, minha esposa Sara. São 2 princesas que Deus colocou na minha vida. Minha esposa, uma grande intercessora, uma grande mulher de Deus. E minha filha, que veio para... As pessoas falavam e eu não acreditava, que vem para mudar. Vem. É um amor inexplicável. E eu acredito que, de alguma forma, algum dia ela vai ver esse vídeo, né? Vai ficar orgulhosa. Vai sim, com certeza, tá bom? Então, querido, esse foi o grande bate-papo com o meu amigo e pastor Miqueias. Graças a Deus aí. Infelizmente, não deu para trazer antes, né? Muitos contratempos. A agenda é cheia desse varão. Compromisso. Mas a prova de estarmos aqui. Né? Geralmente, nós não... Não é que não dá. Devido aos compromissos, né? Os contratempos, infelizmente não deu para gravar antes. Mas o Senhor preparou essa data, este dia. E aqui estamos. Que não fiz apenas somente neste dia. Mas estaremos aí com grandes novidades aí chegando, futuro, quem sabe o Senhor nos honra com a presença do Senhor novamente aqui e nos estúdios, tá ok? É uma honra para mim, tá? Quero agradecer, né, a vida do meu amigo particular, pastor Giovanni, meu amigo Léo, tá? Que Deus abençoe vocês, eu fico muito honrado, eu confesso que eu fiquei ansioso. Aí eu comecei a falar com a minha esposa, o que eu vou falar? E é muito gratificante para mim isso, saber que através de vocês vidas têm sido alcançadas. Glória a Deus. Então, eu acredito que de alguma forma para vocês teve um momento que vocês pensou em parar, em desistir, retroceder. Tem momentos que vocês talvez pensou vai dar certo ou não. Mas Deus, ele, antes de colocar isso no coração de vocês, ele estava no coração de Deus. E isso aqui ainda é apenas um dos começos que Deus vai fazer, porque Deus vai alargar as tendas. Amém. Vocês vão alcançar terras que ninguém ainda colocou os pés. Amém. Vai alcançar lugares que ninguém nunca imaginou ir. Isso é o que Deus, ele preparou para vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Considerações finais. Abre o seu coração. Dá um conselho para essa juventude que está iniciando agora. Suas ovelhas estão te assistindo, te ouvindo. Então pode ficar à vontade, querido. Eu quero aqui deixar para os jovens, novos, convertidos, que têm me procurado também, aos demais também maduros na fé, que persista, independente das guerras, das críticas, das lutas, persista. Em todos os lugares que vocês forem, vai existir críticas, vai existir situações que vocês não vão querer mais buscar, mas aprenda uma coisa, tem os seus dias bons e ruins. Eu me lembro que Elias estava no momento em que ele profetizava e fogo do céu caía, mas teve um momento dele pedir a morte debaixo do pé de zimbra e ir para a caverna. Então, para todos que estão aqui nos assistindo, quero deixar um conselho para jovens, vocês pregadores, ou que iniciam agora uma etapa para pregar. Estude bastante a palavra e ora. E seja sempre comprometidos com a palavra de Deus, que é sucesso. Glória a Deus. Querido, muito obrigado. Foi um prazer receber aqui em nossa casa, em nosso estúdio. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família, tá bom? As portas, como eu já disse, já estão abertas para o Senhor aqui, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos os ouvintes. Você que ficou aqui com a gente até o final, muito obrigado mesmo. Tá? Eu ministro a vida de vocês, bênçãos. Que isso possa alcançar a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus, aonde você estiver, tá bom? E peço que mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo para mais pessoas. Precisamos aí atingir 1000 pessoas, tá ok? Precisamos. Nossa meta é 1000 inscritos. Então eu conto com você para nos ajudar aqui a propagar o evangelho. Pessoas têm sido edificadas e abençoadas pelos homens de Deus que têm sentado nessa cadeira que o senhor está. Então conto com você, tá ok?
Muito obrigado, que Deus abençoe. Meu amigo Léo, muito obrigado, viu? Valeu. É sempre uma honra estar aqui ao seu lado. Igualmente. Bonerges, filho do trovão. Olha a barba dele, como é que é legal. Você vê. É a barba de Arão. Caramba, né? Muito obrigado, gente. Fomos. Valeu.